Olá, amigos. Vamos à questão número 1 do ITA de 2020, da parte discursiva. E ela diz assim, ó. Na figura, o anel de raio R gira com velocidade angular ômega constante e dispõe de um alvo pontual A que cruza o eixo X no mesmo instante em que do centro do anel é disparado em sua direção um projétil pontiforme com velocidade V0. Desconsiderando a resistência do A, letra A. Determine o ângulo θ em relação ao eixo x em que o projétil acerta o alvo. Letra B. Determine o intervalo de tempo ΔT despendido pelo projétil para acertar o alvo. E letra C. A velocidade angular ômega é determinada apenas por θ e ΔT? Justifique. Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo é o seguinte. Nesse disco, eu fiz aqui um desenho, né? Gira o quê? Um corpo A, não é isso? E esse alvo, né, esse corpo A aqui que gira aqui, ele tem que ser acertado por um projétil que sai exatamente do centro de quem? Desse anel com velocidade V0. É lógico que para isso acontecer, num determinado ponto, que no caso seria este ponto aqui, vocês estão vendo? Significa que o projétil ele vai fazer um movimento que é um lançamento horizontal, né? Eu já defini aqui para vocês, logicamente, as distâncias, né? Já que a distância que vai do ponto central até um ponto do anel é o raio e o ângulo θ ele fica neste ponto, significa que essa distância aqui é r sem ângulo, então é r seno θ, e essa distância aqui, ó, do eixo horizontal é r cosseno θ. Nós sabemos que esse movimento é dividido em dois, o movimento do eixo x, que é um movimento uniforme, porque ele não tem nenhum tipo de aceleração atuando no corpo, e com isso eu posso dizer que S é igual a S0 mais VT. Então eu digo, jogando esse cara para o lado de cá, que ΔS, que no caso é R cosseno de θ, né? Vai ser igual a velocidade V0 vezes o tempo, né? Isso é um lançamento horizontal. Então repare que no eixo horizontal, que é o eixo X, o movimento é uniforme. Eu vou deixar isso aqui guardado, tá certo? E a gente vai trabalhar agora com o eixo Y. E o que a gente tem no eixo Y? Bom, senhores, no eixo Y a gente tem a ação do campo gravitacional. Então, e ele deixou bem claro isso na questão, colocando o campo gravitacional aqui, né? E aí, logicamente, é um movimento uniformemente variado, já que a gravidade ela é constante, então nós já sabemos também que há uma equação para esse movimento, né? S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, certo? A velocidade do eixo Y ela é zero, ela só tem velocidade no eixo X. Olha aqui, ó, a do eixo vertical é como se ele caísse em queda livre. Isso aqui passando para o outro lado vira ΔS, que no caso vai ser R seno θ é igual a GT ao quadrado sobre 2, certo? No caso, a aceleração é a gravidade, tá? Melhorando essa equação, logicamente a gente pode substituir o tempo numa dessas equações, então a gente pode inclusive escolher o que a gente tem, né? Eu posso trabalhar aqui o tempo e colocar aqui t é igual a r cosseno θ sobre V0 e substituir o tempo aqui, correto? Então vai ficar assim, ó, já passando o 2 para o outro lado, a gente já pode melhorar aqui essa equação, senhores, vai ficar assim, ó, R, ou melhor, 2R seno de θ é igual a G vezes T ao quadrado, que no caso ficaria R ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ sobre V0 ao quadrado, não é isso? Na verdade, tudo isso aqui ao quadrado. Eu já posso cortar um R daqui com um R daqui, né? Posso jogar o V0 para o outro lado. Uma das coisas que é importante é que eu posso transformar esse cosseno ao quadrado de θ aqui, senhores, tudo em seno de θ. Ou seja, colocando 1 menos
seno ao quadrado de θ aqui, né? Vai ficar então assim a minha equação, ó. 2v0 ao quadrado seno de θ, aí eu posso pegar o GR e também jogar para cá, ó. GR é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Com isso eu fiquei com a equação seno ao quadrado de θ mais 2v0 ao quadrado sobre GR seno θ menos 1 igual a zero. Certo, amigos? Isso aqui é uma equação do segundo grau relativo ao seno de θ. Então, a gente pode calcular o valor do seno de θ aqui, ó, usando a fórmula de Bhaskara, né? Vai ficar menos 2v0 ao quadrado sobre GR, não é isso? Menos B, mais ou menos, no caso menos ficaria negativo, né? Então só valeria o valor positivo, porque se a gente colocar menos aqui vai dar os dois negativos, a gente não pode ter um valor de θ com seno negativo aqui, não é isso? Enquanto não se daria o cara jogando aqui ele voltando para cá, certo? Então não daria certo isso, né? Então ficaria positivo, raiz de quem? De B ao quadrado, ficaria 2v0 ao quadrado sobre GR, tudo isso ao quadrado, menos 4A vezes C, certo, senhores? Tudo isso dividido por 2A, correto? No caso, 2 vezes 1. Beleza? Então, meus amigos, o seno de θ fica valendo... Bom, aqui eu tenho 2 ao quadrado, 4 aqui, vai dar menos com menos, mais 4. Eu posso colocar o 4 para fora, né, e colocar ele em evidência, vai dar 4 aqui na frente, colocando ele aqui para o lado de fora da raiz, dá 2. Então eu tenho 2 aqui em cima, 2 e 2 aqui embaixo. Então eu vou ficar com, já colocando a parte positiva para frente, eu fico com raiz quadrada de v0 ao quadrado sobre GR, tudo isso ao quadrado, mais 1, porque eu já coloquei o 4 para fora, né, na forma de 2, menos v0 ao quadrado sobre GR. Só que na questão ele pede o valor do ângulo θ. Então, o ângulo θ, meus amigos, é o arco cujo seno, ou seja, a função inversa, pode também ser escrita seno a menos 1, né, disso aqui tudo, da raiz quadrada, né, de v0 ao quadrado sobre GR ao quadrado mais 1 menos v0 ao quadrado sobre GR. Ok, meus amigos? Esse é o valor do ângulo θ. Ok? Vamos para a letra B, então, agora. Como nós já temos a equação do eixo y, que é r seno θ igual a gt ao quadrado sobre 2, eu já posso melhorar essa equação escrevendo que t é igual a raiz quadrada de 2r sobre g seno de θ. Só que no item A, nós calculamos o seno de θ, que é raiz de v0 ao quadrado sobre 2g ao quadrado mais 1 menos v0 ao quadrado sobre gr, certo? Basta a gente substituir aqui dentro do tempo, né? Então, no cálculo do tempo, meus amigos, eu já tenho aqui que t, então, será igual a... Bom, já fazendo a substituição, né? Vai ficar raiz de 2r sobre g, vezes o seno de θ, só que o seno de θ é isso tudo. Então, parênteses, raiz de v0 ao quadrado, ou melhor, sobre gr, tudo isso
ao quadrado mais 1. Só aumentando aqui um pouquinho do suporte da raiz. Certo, amigos? Vai ficar a raiz, né? Menos V0 ao quadrado sobre GR. Correto, senhores? Amigos, essa é a letra B, onde ele pede o tempo, né? Aqui ficou um parênteses também, certo? Final, né? Fechando. Ok? E na letra C, meus amigos, o que ele pede para você? Ele pede na questão se a velocidade angular ômega depende somente de θ, que é o ângulo, e de ΔT, que é o tempo de volta do alvo na circunferência. Certo, amigos? Então, por definição, a velocidade angular é a variação do ângulo, que eu chamo de ΔΦ, pela variação do tempo, que eu chamo de ΔT. Só que a gente não sabe quantas voltas ele executa nessa circunferência. Por isso, na verdade, o ângulo ele é um proporcional, senhores, ele é um proporcional do ângulo mais a quantidade do número de voltas, ou seja, 2kπ, né? Onde esse k, meus amigos, representa para nós o número de voltas executadas em torno da circunferência, dividido por ΔT. Então, ele não depende somente do Δθ e do ΔT. Ele depende também do número de voltas executadas, ou seja, desse número k aqui de voltas executadas, né? Lembrando que esse cara aqui, que é o Δθ, é o ângulo executado num determinado intervalo de tempo. Ok, meus amigos? Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.